Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psoríase. Importante a gente só lembrar um pouquinho o que é a psoríase. Basicamente é o quadro dermatológico em que a gente tem aquelas lesões já mais avermelhadas, mais espessas, com bastante descamação, eventualmente até com sangramento associado. É um quadro que acomete geralmente dois extremos de idade, principalmente pacientes entre 20 a 30 anos e novamente com picos de 50 a 60 anos de idade. Os locais de predileção de maior acometimento da psoríase são geralmente em couro cabeludo, cotovelos, joelhos, extremidades, membros. Também podemos ter acometimento em tronco e inclusive em alguns casos até o acometimento articular, o acometimento reumatológico, em que a gente chama de artrite psoriásica. O histórico familiar também tem uma porcentagem significativa na incidência dos casos de psoríase. Inclusive temos uma variante, vamos dizer assim, que é a psoríase gutata, comete principalmente crianças e está relacionada a algum processo infeccioso, geralmente um processo de vias aéreas, uma infecção, uma gripe, uma pneumonia, que está relacionada diretamente ao surgimento dessa condição. Além disso, temos outras causas dentre fatores biológicos do paciente. O paciente soropositivo tem uma tendência maior a esse tipo de condição, gestantes, pacientes que façam uso de alguma medicação, de alguma droga que possa estar também servindo de gatilho para desencadear esse quadro, alimentação, álcool, obesidade, todos esses são fatores que vão acabar interferindo diretamente nesse processo inflamatório da psoríase. A clínica que o paciente vai apresentar, os sintomas varia um pouquinho conforme cada tipo, cada variante da psoríase, mas basalmente na psoríase vulgar, propriamente dita, o paciente vai ter esse eritema, essas lesões avermelhadas, descamativas, com esse espessamento, esse enrijecimento da pele também. Já na variante eritrodérmica, o paciente vai ter essa vermelhidão difusamente espalhada pelo corpo, são lesões maiores, lesões com maior acometimento, principalmente um acometimento psicossocial desse paciente. Temos também a variante gutata, da psoríase gutata, que são lesões justamente em forma de gota, lesões pequenas, avermelhadas, porém disseminadas pelo corpo todo, predominantemente em crianças. E também temos a variante pustulosa, já com acometimento mais crônico, que também pode ter um acometimento palmoplantar, inclusive. E devido a esse acometimento psicossocial, que interfere diretamente nas relações interpessoais, relações de trabalho desse paciente, existem alguns scores, alguns indicadores de gravidade, de severidade do quadro, tem alguns indicadores inclusive que vão aferir, vão medir toda essa parte de acometimento psicológico e psiquiátrico que o paciente pode ter desencadeado pelo quadro de psoríase. Além disso, é importante durante o diagnóstico a gente excluir diagnósticos diferenciais, quadros que sejam semelhantes ao de psoríase, como dermatite seborreica, líquen plano, desidrose, que também são quadros com lesões avermelhadas, com eventualmente alguma descamação, algum prurido, alguma coceira. E é importante também, em casos de artrite psoriásica, onde há um comprometimento articular desse paciente, que seja feita uma conversa, um encaminhamento para o especialista em reumatologia também. Já quanto ao tratamento, é importante que a gente saiba identificar em quais momentos tratar, se numa fase de crise, uma fase mais aguda ou uma fase mais crônica de manutenção. Visto ser a psoríase ser uma condição mais crônica, é importante que a gente consiga lidar com medicações que tenham um perfil de segurança adequado, que a gente possa fazer um uso prolongado sem qualquer tipo de problema ou outro agravo dermatológico a esse paciente. Nos quadros mais leves, mais simples, a gente pode usar alguns tratamentos tópicos locais para pequenas lesões. A fototerapia é um dos principais tipos, modalidades de tratamento, que é um tratamento mediante a exposição à luz, UVA, em que o paciente tem uma ação anti-inflamatória por conta dessa luz, diminuindo ali um pouco o espessamento da placa, os sintomas associados a essas placas mais avermelhadas que o paciente tem pelo corpo. Já em alguns casos mais graves, moderados a graves, a gente eventualmente, além dos medicamentos tópicos de passagem, a gente parte para medicamentos de ação sistêmica, geralmente ação via oral, medicamentos por via oral, dentre outros. Quanto aos tratamentos tópicos, tratamentos de passar, a gente pode partir nos casos mais leves, casos iniciais, podemos partir com o uso de corticoides. Corticoides, sempre cuidado com a potência, se é um corticoide de baixa potência, um de alta potência. Geralmente nos de alta potência a gente faz um desmame para um de moderada, baixa potência após um uso prolongado.
Também temos imunomoduladores, como o tacrolimus, também é uma opção, um poupador de corticoide, inclusive, que pode ser utilizado no tratamento. Em alguns casos de acometimento de couro cabeludo, temos algumas soluções capilares, alguns shampoos específicos também para essa descamação, para essa inflamação da psoríase, e também alguns análogos de vitamina D, produtos que dá para a gente passar, manipular, que também auxiliam nesse processo de controle das lesões menores, lesões mais iniciais. Talvez mais importante do que os tratamentos tópicos, é fundamental que o paciente faça uma hidratação correta dessa pele, geralmente hidratantes aplicados mais vezes durante o dia e principalmente com uma ação emoliente de hidratação mais profunda, já até com repositores de barreira, com ação anti-inflamatória. A gente tem hoje muitos hidratantes que têm essa ação aí de anti-inflamatória, que são indicados. E o paciente tem que ter essa disciplina também de hidratar. Muitas vezes, pela ocupação laboral, o paciente não consegue fazer uma hidratação durante o dia, acaba hidratando uma vez ao dia só, e nem sempre vai ser o suficiente para que tenha uma melhora desse quadro um pouco mais expressiva, um pouco mais rápido. Já em casos mais moderados, casos mais graves, casos mais extensos ou que não responderam aos tratamentos tópicos com pomadas, com corticoides, a gente pode estar utilizando algumas medicações. Dentre elas, utilizamos o Methotrexate, é uma medicação que tem que ter um efeito mínimo, um uso mínimo de pelo menos 6 semanas para a gente começar a ver uma resposta terapêutica mais importante. Em outros momentos, podemos usar a ciclosporina, eventualmente associar o Methotrexate à citretina, dentre outros medicamentos e combinações que vão depender do grau evolutivo, né, do paciente, do que o paciente já usou, se o paciente possui alguma contraindicação. Geralmente são medicações que a gente vai usar por bastante tempo, que tem algum efeito hepatotóxico ou nefrotóxico, então acompanhamento de perfil, de avaliação renal e hepático desse paciente deve ser feito periodicamente. É um paciente que deve estar sempre sendo avaliado no consultório, para a gente sempre ir dosando, ajustando o medicamento. O Methotrexate é uma medicação que a gente começa em doses mais baixas e ao longo do tempo vai aumentando. Então é um paciente que tem que estar sempre acompanhado de perto. Vale a ressalva para a gente ter muito cuidado com o uso de corticoides sistêmicos, corticoides via oral. Eles podem até momentaneamente trazer algum efeito benéfico ali, numa crise, uma melhora do quadro momentânea, porém eles podem ter um efeito rebote, servir como um fator de agravo para o quadro de psoríase, inclusive originar até infecções secundárias nas lesões, nas placas. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Muitas vezes o paciente vai a um pronto-socorro, um serviço de pronto atendimento, com alguma queixa de coceira, de irritação na pele, uma placa pequena, uma lesão pequena, mas já às vezes mais arrastado há algum tempo, e às vezes o pessoal acaba medicando, passando um corticoide, um antialérgico, e nem sempre essa vai ser a melhor solução. Já em quadros mais graves ou refratários aos tratamentos anteriores, a gente pode partir para os medicamentos chamados biológicos. São medicamentos como o Etanercept, Infliximab, Adalimumab, todos esses medicamentos que geralmente são medicamentos de alto custo, são medicamentos mais indicados para esses casos refratários, casos que não tiveram nenhum tipo de resposta, casos onde a pessoa tinha alguma contraindicação às medicações propostas nos protocolos iniciais, e aí acaba tendo que realmente partir para o imunobiológico como a única opção terapêutica. É um paciente que tem que estar sempre acompanhado. Geralmente, imunobiológico é uma medicação que ele vai usar por algum tempo, tem que ter uma instrução por parte do paciente para fazer o uso correto, da maneira correta, e assim assegurar uma melhor resposta terapêutica. E além de todo esse tratamento que a gente conversou, é importante que a gente faça a supressão de todos esses fatores desencadeantes que podem servir de gatilho para uma piora, para um agravo do quadro. Geralmente é um paciente que vai ser acompanhado de maneira interdisciplinar, com psicólogo, eventualmente com um reumatologista também, a depender do acometimento articular. Se você tem alguma dúvida, conhece alguém que tem psoríase, tem algum quadro semelhante, deixa nos comentários, quero saber um pouquinho sobre a história de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.